Lampião vivia com raiva do coronel Petrolino Reis, conhecido como Coronel Petro, aquele que ajudou Lampião e seu bando anos antes, quando o bando se mudou para a Bahia, fugindo das forças pernambucanas. O ano foi em 1928. Lampião e seu bando se arranchou na fazenda Gangorra e depois na fazenda Três Barras do Coronel Petro, onde durante alguns meses descansou em paz e segurança. Lampião e seus cabras engordaram de tanta comida boa e farta e de dormir muito. Coronel Petro propôs a Lampião a compra de várias fazendas em sociedade na região da Várzea da Ema. Correram boatos de que o coronel Petrolino abriu o bico à polícia, ao sargento Manuel Neto, o paradeiro do bando. Estava na cara que o zoiudo coronel queria que Lampião morresse para ficar só para ele todas as fazendas que teria comprado em sociedade com o cangaceiro maior. Penso que o coronel não estava com o juízo perfeito quando pensou em passar a perna em Lampião. Vai vendo. Lampião passava em uma estrada boiadeira antiga e de repente dá de cara com a pequena volante de 12 soldados. Lampião estava com 30 cabras e o tiroteio começou. Lampião e seus cabras se entocaram atrás de pedras e meteram bala. Foi um desastre para a polícia. Caíram por terra 5 soldados. O resto, com medo, se embrearam na mataria e sumiram no mundo, arrancando o pau nos peitos. Ou corre ou morre, não ficou nenhum. Na polícia volante baiana também tinha morrido um sargento chamado Afonso, e no bolso dele os cangaceiros encontraram um bilhete assinado pelo Coronel Petro. No texto dizia a localização de Lampião e seus cabras, dando indicações sobre os locais frequentados pelo bando. Era a prova da traição. O Coronel Petro estava fazendo jogo sujo e jogo duplo, gesto imperdoável mesmo entre bandidos. O coronel instigava a polícia a eliminar Lampião. A partir de então, a meta de Lampião era varrer da face da terra o coronel traidor. Ao saber que o sargento Afonso foi morto por Lampião, o coronel Petro não saiu mais da cidade, com medo do rei do sertão. Se o bilhete que escreveu certamente seria encontrado por Lampião. Petro estava muito bem protegido e por algum tempo se mudou para Pernambuco, sob a proteção da volante de Manuel Neto. Não conseguindo pôr a mão no coronel, Lampião decidiu arruiná-lo financeiramente e conseguiu, atacando suas fazendas e o seu povoado, controlado por ele. 16 fazendas de Petro foram incendiadas. Não sobrou nada de um grande império, casarões luxuosos com mobiliário de madeira de lei de alto valor viraram brasas. Também vastas plantações de milho se tornou uma fogueira sem fim. Parecia que toda a terra estava em chamas. Lampião arrebanhou boa parte do gado do coronel Petro e vendeu pela metade do valor, para vender rápido. Em 3 dias, vendeu 6.000 cabeças de gado do coronel. Com o dinheiro do gado, Lampião quase que empatou o prejuízo da sociedade que fez com Petro. Lampião ofereceu o pouco que sobrou aos sertanejos pobres da região e disse que poderiam aproveitar que era tudo dele, poderia carregar tudo que encontrasse pela frente, até os cachorros. Depois desse ataque, o coronel estava arruinado, mexeu com o cara errado. Na Várzea da Ema, um pequeno povoado do Raso da Catarina era o alvo principal da fúria de Lampião, por causa dos vínculos do povo com o coronel Petro. Coronel Petro era proprietário de muitas terras nessa região. Temendo por um ataque dos cangaceiros, o cabo Raimundo Batista
combinou com o vendeiro César Alves a escavação de umas trincheiras na via de acesso ao povoado. O cabo só contava com 6 soldados. O comerciante prometeu arrumar mais voluntários para ajudar na defesa da cidade, mas não conseguiu. A maioria sumiram no mundo. Os poucos moradores da várzea da Ema que ficaram conheceram o fim do mundo no dia 8 de maio de 1931. Naquela manhã, os cangaceiros, feitos loucos, invadiram a fazenda Santa Maria do Coronel Petro. Prenderam o empregado de Petro chamado João Devagar, vaqueiro da fazenda. Tomaram sua pistola e o levaram amarrado no rabo de um cavalo até a fazenda Ipueiras, onde foi arrancada a sua macheza, e depois o mataram a bala. Lampião chega na várzea da Ema, atravessando o Riacho Grande. O capitão Raimundo Batista, chefe do destacamento local, naquele dia deixou 2 soldados no quartel e saiu com os outros 4 soldados para uma das costumeiras rondas. Às 10 horas escutou-se um tropel de cavalos e em seguida tiros. Um morador gritou: "É Lampião! É Lampião! Meu Deus, é Lampião!" Os outros que escutaram repetiram: "É Lampião! Corre, corre que vem aí, cangaceiro!" Só se via gente correndo para os matos, arrancando pau nos peitos. Uns na direção do cemitério, outros para a igreja. Muitos corriam sem saber direito o que estava acontecendo, mas boa coisa não seria. Por isso, deram no pé. Pela primeira vez na vida, Lampião atacou por querer o povo da pequena cidade, se quase todos eram puxa-saco do Coronel Petro. O cabo Raimundo gritou para os seus comandados: "Vamos para o quartel, vamos para o quartel!" E um soldado disse: "Não dá tempo não!" Um soldado correu para a casa de Tomazinho, então foi seguido pelos outros soldados, inclusive o cabo César Alves, que estava em seu armazém desembalando umas mercadorias. Quando viu o alvoroço e os gritos, então largou tudo como estava e correu para sua casa, do outro lado da rua, deixando seu comércio trancado. Lampião agora era inimigo de Petro e, consequentemente, inimigo dos amigos e do povo de Petro. Para completar, um sobrinho da mulher de César, chamado Enoque Canário, entrou para o volante do tenente Arsênio. Já era cabo comissionado. Com toda certeza, Lampião sabia disso. César percebeu que estava em apuros. De um lado, Lampião o tinha na condição de inimigo. Por outro lado, era tido pela polícia como coiteiro. Dias atrás, César foi cumprimentar o tenente Douradinho e este cuspiu-lhe na mão, dizendo que não apertava a mão de um traidor. Enquanto corria do armazém para sua casa, ao chegar encontrou sua mulher, Dona Ana, na porta com o rifle pelas frestas de uma janela. César correu o olho pela rua, escutou uma voz que certamente era de Lampião. Aquela voz encheu seu coração de terror. "César, filho de uma égua, corno sem vergonha, hoje tu acerta comigo, cabra safado, filho de uma jumenta." Seguiu-se um tiroteio cerrado contra a casa que parecia um queijo suíço de tantos furos de bala. Os cangaceiros não paravam, corriam o tempo todo, pulavam sempre avançando. Ao ver que ia morrer, César fugiu pela porta dos fundos, deixando sua mulher sozinha. Isso é que é um cabo valente! O cabo Raimundo e 4 soldados tinham se escondido na casa de Tomazinho, que tinha fugido com a família em cavalos fortes e velozes. Já estariam longe da cidade. Os cangaceiros, que eram mais de 40, se concentravam na casa de Tomazinho, atacando pela frente e pelos fundos da residência. Sabendo que se fossem capturados seriam mortos, o cabo disse aos soldados que poderiam fugir
quem assim quisesse, que a empreitada estava perdida. Fugiram 2 soldados. Então o cabo percebeu que Lampião estava tocando fogo na casa. Era fugir, ou seriam assados vivos. Então o cabo chamou os outros 2 comandados e combinaram os 3 que de uma vez só passariam todos rapidamente pela porta dos fundos. Assim teriam mais chance de escapar. O soldado Jacinto não correu 10 metros. Foi abatido com um balaço no pescoço. O cabo Raimundo pensou que tinha morrido. Disse isso posteriormente e embreou-se na caatinga, só depois vindo a perceber que tinha escapado por milagre. Uma bala que acertou seu fuzil tomou um susto tão grande que suas vistas escureceram e ele disse: "Pronto, morri, tô morto. Será que eu vou pro céu ou pro inferno?" Era um homem morto, escapou, não se sabe por quê. Se tinha vários fuzis atirando em sua direção enquanto corria. Foi muita sorte, mas muita sorte mesmo. A mesma sorte não teve o soldado Zé Luiz, que ao ver o companheiro ser abatido, se acovardou, correu de volta para a casa de Tomazinho. Em vez de sumir na mataria, o idiota frouxo se escondeu debaixo da cama. Um cangaceiro o arrastou para fora do quarto, anunciando para os companheiros: "Tá aqui o macaco, filho de uma égua manca. Olha só a cara dessa desgraça." Levaram-o a Lampião para saber o que deveria ser feito. E o capitão sentenciou: "Manda ele para uma viagem sem volta para o inferno." Com várias espetadas, o coitado foi despachado desse mundo. Dona Ana Canário estava com 2 sobrinhas. Seu marido César escapuliu pelos fundos da casa. Ela escondeu o fuzil, as joias e o dinheiro. E foi então que arrombaram a porta. Lampião entrou junto com o cangaceiro Curisco, seguido por 4 cabras. E Lampião perguntou à dona: "Cadê o frouxo do seu marido, o César? Ele fugiu?" A mulher, assustada, balançou a cabeça em sinal afirmativo. Um dos cangaceiros se aproxima das moças. Lampião puxou pelo braço, lhe repreendendo, e lhe disse: "O que foi que eu disse, cabra? Cê tá boco? Esqueceu o que eu disse? Não se bole moça e nem menino, visse?" Lampião acena aos cangaceiros para investigar a mulher e começam a perguntar à dona da casa pelo ouro e pelo dinheiro. Dona Ana, mentindo, disse que tinha escondido tudo e foi mostrar o local. Tinha apenas 200 gramas de ouro e 3 contos de réis. O resto ela escondeu bem escondido. E Lampião disse: "Deixa de ser mentirosa, sua peste! Onde está o resto?" "Não tem resto não, não tem mais nada não. Eu juro, seu Lampião, os negócios do meu marido não vão bem não. Eu juro que falo a verdade, não tem mais nada." Curisco sai levando as joias e o dinheiro. As 2 sobrinhas de Dona Ana se aproveitam do descuido dos cangaceiros e correram pelos fundos da casa, ganhando os matos. 2 cangaceiros continuavam com Dona Ana, considerando que ela tinha mais coisas valiosas escondidas. E um cabra segura Dona Ana pelos cabelos, enquanto o outro cutucava o seu braço com um punhal. A mulher berrava e dizia que não tinha mais nada. Foi então que um cangaceiro diz: "Essa não tem mais nada não. Se tivesse, ela já tinha contado." Então o outro cangaceiro larga a mulher e vai para as panelas cheias de comida, e levaram as panelas para o terreiro da casa. E ali os cabras comeram feito porcos famintos. O armazém de César foi arrasado. O que não lhes interessava foi jogado no meio da rua. Só ficou intacta a igreja. 3 soldados tinham sido executados, além dos 2 que faziam a ronda com o cabo.
Também tombou um dos soldados que montavam guarda no quartel. Pouco depois do meio-dia, os cangaceiros saíram tranquilamente pelo lado da igreja a caminho de Formosa. Adiante encontraram um homem. Lampião, que ia na frente, perguntou ao sujeito: Quem é você, sujeito? O meu nome é João Alves. Tu é parente do cabo César? Eu sou irmão de pai e mãe dele. Lampião esporou o cavalo e seguiu em frente, dando uma ordem por cima do ombro: Acaba com a raça dessa desgraça. E choveu cangaceiro em cima do pobre coitado, que não sabia de nada. Se soubesse, não diria que era irmão de um inimigo de Lampião. Foi despachado para o outro mundo a punhaladas. Se você gostou, deixe o seu joinha, se inscreva no canal, clica na sua telinha para mais uma história do cangaço. Sabem por quê? Chega de rir. Porque eu fui. Mas rapaz, o Lampião tava bravo mesmo, você viu? Rapaz, tacou fogo em 19 fazendas. Eu acho que o Coronel Petro é meio doido, né? Mexer com o Lampião? Tá doido? Ficou doido mesmo.